Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com pensamento no Mestre Jesus. Olá você, prezado amigo, prezada amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais este conteúdo aqui no nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Antes de refletirmos sobre o tema da semana, vamos nos preparar? Convido a todos a fecharmos os olhos e a partir deste momento respirarmos de maneira mais tranquila para que possamos tranquilizar o nosso corpo, nossa mente e nosso coração. Sentimos assim cada vez mais o ambiente ao nosso redor se transformando e nos sintonizamos com o nosso querido anjo de guarda, esse companheiro de todas as horas que mais uma vez esteve conosco nos resguardando, nos protegendo e assistindo. É com este irmão que nos ligamos aos demais benfeitores espirituais que estão ao nosso redor e nos acompanham onde quer que estejamos. É com essa família espiritual que nos unimos e vamos juntos, em um só pensamento, na direção da esfera azul de Maria de Nazaré, nossa meiga e doce mãe, que mais uma vez nos abraça, nos fortalece, nos toca com a sua sensibilidade. É contigo, mãezinha, que nos elevamos até Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso amigo, onde agradecemos por todos os ensinamentos que ele nos proporcionou acerca do Evangelho, da Boa Nova e por todas as bênçãos que derrama sobre nós. É contigo, irmão, que nos elevamos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos pela nossa vida e por mais esta oportunidade de reunião em seu nome, onde juntos rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja. Graças a Deus. Pois bem, se você está aqui neste vídeo, é porque ao menos você ficou curioso, curiosa, para saber quais são as 5 principais dicas para que nós possamos atingir a tão sonhada felicidade. Pois bem, vamos a ela então, sem mais delongas. As 5 dicas, obviamente você está num vídeo religioso, também se cercam de religiosidade, da ligação que nós temos com Deus. Não é à toa que a primeira delas se trata da fé. Sim, a fé é um passo impreterível para que nós possamos alcançar a felicidade. Não a fé aquela que é apoiada em uma determinada religião, em um conjunto de dogmas, de normas, de rituais, cujo foi criado pelos homens em data e hora precisas, específicas. Não é dessa fé que nós estamos falando aqui. A fé é realmente aquela na qual é construída dia após dia, experiência após experiência, e nos leva justamente a uma ligação única com o Criador. Pela fé, nós temos absoluta certeza de que há algo muito maior do que aquele que os olhos humanos podem ver. Há muito mais leis, esferas, camadas
ainda desconhecidas no universo. E essa mesma fé também nos faz ter certeza do nosso futuro. Nos faz ter certeza de que nunca estaremos desabrigados do carinho do Criador, que estaremos sozinhos, que estaremos entregues ao sofrimento gratuito, que estaremos justamente entregues às aflições, sem mais e nem menos. A fé é importantíssima, vital, justamente para a nossa felicidade. A segunda dica: desprendimento. Quando nós falamos aqui de desprendimento dos bens materiais, não vamos cair na costumeira ilusão do que se trata da gente se desapegar da nossa casa, do nosso carro, da nossa fortuna, de tudo quanto é material. Ora, esta é a parte mais fácil da gente se desapegar. Difícil mesmo é nós nos desapegarmos, nos desprendermos dos sentimentos materiais. Sim, nós nutrimos desde nossa primitividade como espírito sentimentos totalmente ligados à matéria. São eles principalmente o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Imaginemos, por exemplo, o orgulho de termos as nossas coisas em nossa casa, por exemplo, e quando alguém se aproxima, nós viramos uma fera. Igualmente, somos irradiados de cólera quando colidimos o nosso carro, ou quando principalmente colidem no nosso carro. Nós nos desapegamos de qualquer sabedoria, intelectualidade e viramos bicho. E é esse prendimento, essa prisão na qual nós nos condicionamos à matéria que nos prejudica, que nos impede justamente de alcançar a felicidade. Porque tudo que é material corrói, envelhece, passa por um processo natural de transformação. E aos olhos do materialista, essa transformação é destrutiva. É a minha beleza física que vai se deteriorando à medida que os anos vão passando e eu vou envelhecendo. É a beleza do bem material que se corrói, que fica exposto à natureza e acaba se denegrindo. E assim sucessivamente. Ou seja, os sentimentos apoiados na matéria pelo nosso apego, pelo pelo sentimento de prisão que temos, da ligação forte que temos com o material, também nos faz ter uma felicidade tão temporária quanto os próprios bens. Afinal de contas, quanto mais o tempo passa, mais a matéria se transforma e mais os sentimentos apoiados nela vão se degringolando, vão declinando, e com eles também a nossa felicidade vai se esvaindo. Portanto, quer ser feliz, tenha fé e se desapegue daquilo que é transitório, daquilo que é material. Terceira dica: benevolência. O que é ser benevolente? Nada mais é do que conciliar justamente a fé com o desapego para que possamos pensar mais no coletivo do que em nós mesmos. O homem que pensa em grupo, que pensa na sociedade, que pensa no próximo, antes de si próprio, ele acha trabalho, ele acha atividades, ele acha ocupação a todo momento. Porque cá para nós, muitos precisam de ajuda. Todos, afinal, ao nosso redor precisam de algum apoio, precisam de alguma sugestão, precisam de ouvidos, precisam de suporte emocional, precisam de um ombro amigo para chorar e assim por diante. Novamente, não estamos falando aqui de ser benevolente através dos bens materiais, pois seria muito fácil, mas sim ser benevolente a todo instante, dispor de nosso tempo para apoiar o outro, para apoiar o próximo. Pensar coletivamente, acima de tudo, já transforma a nossa vida, transforma a nossa maneira de pensar, já nos faz agir diferente, já nos faz refletir sobre a vida de modo completamente diferente. Então, que nós possamos justamente encontrar em nosso dia as oportunidades de sermos bons, de nos prestarmos a ajuda,
de realmente nos dar o apoio àqueles que precisam. As oportunidades são inúmeras ao nosso redor. E se nós não conseguimos ser benevolentes a todo instante, que nós possamos seguir o conselho mais do que válido de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós possamos refletir justamente se nós fizemos todo o melhor que nós poderíamos fazer para que o dia seguinte nós possamos nos empenhar cada vez mais. E essa ocupação por nos preencher não só o tempo, mas também o coração, vai, sem que nós possamos perceber, nos enchendo de alegria, nos enchendo de satisfação. O sorriso que o outro emana de uma atitude nossa vai nos recompensando. Por que será então, que nós vamos contra essa lei da natureza? Por que será que nós seguimos no caminho da tristeza individual, da nossa aflição, sendo que o caminho aí nessa dica está exposto a quem quiser ver? Muito bem, vamos lá. Quarta dica: seja indulgente. Vamos lá. Fé, desprendimento, benevolência e indulgência. E à medida que nós vamos sendo mais benevolentes, automaticamente nós somos também mais indulgentes. E o que é ser indulgente? Não é simplesmente cegar, fechar os olhos para tudo o que acontece ao nosso redor. Não é isso. Mas é ver os erros dos outros, enxergar as suas falhas, mas guardar para si. Saber que nós podemos estar cometendo as mesmas ou erros ainda piores do que aquele na qual estamos presenciando. Se as pessoas ao nosso redor, independente do grau de intimidade, da proximidade que nós possamos ter, erram, pisam no nosso calo, acabam prejudicando o outro e tudo mais, é comum que nós usemos essa situação, hoje no estágio em que estamos, para alimentar conversas alheias, conversas levianas, fazermos parte de ciclos sociais que não nos agregam em nada apenas pelo hábito da fofoca, do hábito de falar mal do outro e assim sucessivamente. A pergunta que vale aqui é a seguinte: será que tudo aquilo que nós dizemos aos outros, nós gostaríamos que os outros dissessem sobre nós? Será que nós gostaríamos de ouvir tudo aquilo que sai da nossa boca a respeito dos outros? Então, ser indulgente é aprender justamente com o erro dos outros. É evoluir observando o mundo ao nosso redor da maneira correta, guardando o que deve ser guardado para si. Não vamos confundir indulgência com falta de justiça. É óbvio que se vermos alguém praticando o mal para com a outra pessoa, está em nossa essência sermos justos. Inclusive, é uma bem-aventurança de Jesus. Nós vamos ali procurar a justiça, nós vamos procurar ali resolver a situação. Mas não usar aquilo, como dissemos, de fofoca. Espalhar aos quatro ventos o que fazemos ou deixamos de fazer e, principalmente, denegrir a reputação daquela pessoa. Isso vai de encontro à cultura do cancelamento, como se fala muito hoje em dia. Aqueles que cancelam os outros, seja no mundo real ou no virtual, apontam o dedo livremente, sem olhar para dentro de si. Isso vai intoxicando a nossa sociedade. Isso vai intoxicando a nossa vida coletiva, o nosso senso de viver em comum uns com os outros. Quando olhamos ao contrário, apenas para dentro de nós, nós tratamos de nos aprimorar, de sermos cada vez melhores. E se cada um trabalhar para ser melhor, o coletivo, naturalmente, vai sendo melhor. Chegamos à nossa quinta dica, e ela se refere à nossa liberdade. Quem é feliz sendo preso? Seja atrás de grades de ferro, de prisões materiais ou prisões da alma.
Quem é feliz, não podendo justamente encostar a cabeça no travesseiro de noite, sempre pensando naquilo que fez, naquilo que deixou de fazer? Pois é, a quinta dica vai em relação ao perdão. E aqui, cá para nós, é uma esfera bem difícil. Talvez nós até possamos lidar um tanto quanto melhor do ponto de vista espiritual com as nossas próprias falhas, com os nossos arrependimentos. Porque quando nós não perdoamos o outro, quando nós estabelecemos um elo, uma algema invisível entre nós e aquela pessoa. E para onde aquela pessoa vai, nós vamos juntos. Nós nos sentimos extremamente incomodados quando encontramos aquela pessoa em toda oportunidade que nos defrontamos com ela. Nós nos sentimos incomodados lembrando da situação quando nos deparamos em um lugar similar àquele em que um conflito aconteceu. Esse ressentimento nos persegue aonde quer que estejamos. E qual é a chave? Qual é o instrumento para que nós possamos nos libertar? Justamente o perdão. O perdão não é o esquecimento pleno daquilo que aconteceu, muito pelo contrário, mas é o amadurecimento daquele sentimento, daquela cólera, daquela revolta inicial que nos consome. Nos conhecendo melhor, nós somos capazes de amadurecer esse sentimento. Nós somos capazes de domesticá-lo. Nós somos capazes de diminuir o impacto que ele tem em nós. Nós somos capazes de ver a pessoa e não sentir mais raiva, de não sentir mais desconforto. E isso casa com a primeira dica, com a fé. Porque fé é acreditar no futuro. Saber que aquele conflito foi importante para o nosso aprendizado. E que se aquela pessoa tiver que arcar com os seus erros, certamente a lei divina vai aplicar na situação oportuna o aprendizado. Porque isso também vale para nós. Nós nos defrontamos hoje com os problemas por quê? Por causa de erros do passado. E hoje nós temos uma nova oportunidade justamente de semear aquilo que nós queremos colher no futuro. Então o perdão é fundamental para a nossa felicidade, para a nossa liberdade espiritual. Jesus já nos ensinava: reconcilia-te com seu adversário o quanto antes. 5 dicas, né? Fé, desprendimento, benevolência, indulgência e perdão. Todas elas apoiadas no item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do sede perfeitos. E esse item 3 aborda o homem de bem. Nossa, tá muito bom falar dessas dicas. Eu acho que eu vou convidar vocês a refletirmos juntos sobre uma sexta, sobre uma dica bônus, que é o maior mandamento de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. Aquele que trata o outro como gostaria de ser tratado tem uma visão mais lúdica, uma vista mais limpa e simples da vida. Sabe que antes de tudo a responsabilidade começa nele próprio antes do outro. Assim fica mais fácil ser benevolente, porque quanto mais se faz o bem, mais através da fé no futuro, se tem a crença, se tem a certeza de que nós iremos receber de volta aquela mesma bondade. Amar o outro como a si mesmo já nos faz ser mais indulgentes, porque nós sempre iremos analisar se aquilo que falamos nós gostaríamos de ouvir. Amar ao outro, assim como nós gostaríamos de ser amado, facilita muito o perdão. Porque nós não gostaríamos de ser eternamente condenados por uma falha nossa. Então, para que vamos condenar eternamente o outro? Não é à toa que esse é o maior mandamento. Suaviza a nossa vida, tranquiliza os nossos ânimos e nos liga definitivamente à felicidade do espírito, aquela que dura até o adoecimento do corpo. Vence a morte, nos contagiando por toda a eternidade. Espero que todos nós possamos refletir em torno dessas 6 dicas,
que nos sejam muito valiosas e que nós possamos realmente nos esforçar para entendê-las melhor e para que possamos empregá-las no nosso dia a dia. Dito isso, vamos vibrar juntos? Então convido a todos mais uma vez para fecharmos os olhos e aproveitarmos esta oportunidade para sermos benevolentes e, através da nossa fé, possamos aflorar o que há de melhor no nosso coração, sempre mentalizando ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber. Assim, vamos vibrar por um planeta Terra todo iluminado, cuja luz chega nos corações daqueles que hoje estão aflitos, sejam por motivos de catástrofes naturais ou por conflitos de toda sorte. Vibramos luz para o Brasil, esse país que nos abriga, que nos dá a oportunidade de trabalhar e crescer. Que possamos justamente agir para que o Brasil seja a pátria do Evangelho. Vibramos pelos que estão nas ruas, entregues à solidão e à fome. Vibramos pelos enfermos do corpo e da alma. Vibramos pelos órfãos, pela idade idosa, por aqueles que estão encarcerados para que se arrependam de seus erros. Vibramos por todos os lares da terra, em especial o nosso próprio lar, mentalizando Jesus presente em nossa casa, contagiando a todos os cômodos e espaços e os corações daqueles que convivem conosco. Vibramos pelo CEF e por todos os demais centros espíritas no Brasil e no mundo, bem como as demais religiões, locais que promovem a religação sincera entre os corações e Deus. Vibramos por aquela pessoa em especial que mais habita os nossos pensamentos. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos, que possamos neste momento mais uma vez renovar a nossa boa vontade em seguir aprendendo, seguir crescendo. E assim distribuímos essas vibrações aonde mais a espiritualidade achar oportuno. Vamos partindo ao passe da semana, mentalizando que Jesus deposita sobre nós toda a sua luz e energias. Essas energias recaem sobre o nosso corpo, da nossa cabeça aos pés, revigorando e tocando cada parte do nosso veículo físico. Que possamos, neste momento, abrir o nosso coração para que essas energias também entrem em nós, toquem os nossos sentimentos e revigorem a nossa consciência no passe de hoje. Vamos também fluidificar aquele recipiente com água que preparamos. Vamos apontando as nossas mãos a esse recipiente, vibrando e mentalizando que essa luz que Jesus deposita em nós também recai sobre essa água. Que a energia do Cristo possa fluidificar este líquido, pelo seu magnetismo, que ele possa reenergizar as suas moléculas, para que ao ingerir possamos contar com esse instrumento a mais de renovação e sustentação espiritual. E assim, mais uma vez felizes por recebermos do alto todas essas dádivas, todas essas energias e luz, nós vamos elevando o pensamento a Deus, rogando graças a Jesus. Obrigado por nos acompanhar, por estar aqui conosco. Ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreva, curta este vídeo, compartilhe. Vamos fortalecer cada vez mais essa corrente do bem, de levar a palavra de Jesus, a palavra espírita, até os corações que se afligem. Eu me despeço por aqui, mais uma vez rogando que Jesus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!